Fala pessoal! Nessa aula será apresentado o conceito de deformação e como nós podemos relacioná-la com a tensão. Em seguida, nós iremos explorar como essas duas grandezas podem ser utilizadas para estimar propriedades mecânicas dos materiais que são imprescindíveis para o projeto estrutural. Bem, independentemente do tipo do material que o constitui, um elemento estrutural, quando tensionado, irá sofrer variações de geometria, seja na sua forma ou no seu tamanho. Essas mudanças na geometria são denominadas deformações. É claro que, a depender das características do material e da intensidade da força, essas deformações podem ser bem perceptíveis ou invisíveis aos olhos, de tal modo que só possam ser notadas se forem utilizados equipamentos que façam medições precisas. Na prática, serão as deformações que irão indicar para nós as tensões que estarão se desenvolvendo em uma estrutura. Afinal, nós não enxergamos setinhas indicando onde tem e qual o sentido das tensões. Por exemplo, submetendo esse corpo de prova aí na figura a uma tração, será notado, à medida que o carregamento evolui, que as seções das barras estão se afastando. E, por essa razão, dá para inferir que a barra está submetida a uma tensão de tração. Se os pontos ao longo da seção se afastarem igualmente em relação aos pontos contidos em uma seção adjacente, significa que essa tensão aplicada é uniforme na seção. Eu já comentei com vocês nas primeiras aulas que as deformações que irão se desenvolver nas estruturas devem ser controladas. Isso porque elas devem ser suficientemente pequenas para não provocar danos inaceitáveis em elementos não estruturais, tais como alvenarias e esquadrias, não afetar o seu uso ou sua aparência, nem causar uma sensação de insegurança e desconforto aos usuários da edificação. É óbvio, portanto, que o cálculo das deformações é importante, porém, não é só por isso. Para alguns outros casos, o cálculo das deformações também será necessário para poder calcular tensões. Por exemplo, nas estruturas isostáticas, as reações e esforços internos são obtidos aplicando-se estritamente às condições de equilíbrio, já que o número de incógnitas nesses problemas é igual ao número de equações de equilíbrio. No entanto, quando a estrutura é hiperestática, o número de reações, ou seja, o número de incógnitas envolvido no problema, é superior ao número de equações de equilíbrio, fato que torna a estrutura estaticamente indeterminada. Sendo assim, nesses casos, torna-se necessário recorrer ao cálculo das deformações para poder escrever as equações adicionais que viabilizam a resolução do problema. Em breve nós estudaremos algumas estruturas estaticamente indeterminadas e essa aplicação vai ficar um pouco mais clara. Bom, como as deformações nas estruturas precisam ser limitadas para evitar os prejuízos já mencionados, os seus valores, quando exagerados, serão sinais de problema. Então as estruturas irão denunciar que há algo de errado ao deformar-se excessivamente. Por essa razão, os materiais estruturais precisam apresentar deformações bem visíveis antes de ruírem. Assim como as tensões, as deformações podem ser normais ou de cisalhamento. A deformação normal representa o alongamento ou encurtamento de um segmento de reta por unidade de comprimento. Isto é, ela descreve a taxa de variação do comprimento de uma barra. Sendo assim, o valor da deformação será igual a variação do comprimento delta dividido pelo comprimento inicial. Essa variação do comprimento pode ser dada subtraindo o comprimento final pelo comprimento inicial. Então, por se tratar da razão entre dois comprimentos, a deformação normal é uma quantidade adimensional. Como nos materiais estruturais essa deformação costuma ser muito pequena, é comum expressá-la ou em porcentagem ou em termos de uma razão entre unidades de comprimento. Por exemplo, uma deformação de 0,001 metros por metro é a mesma coisa que 1 milímetro por metro, ou 0,1%. Assim como a capacidade de carga, o alongamento que uma barra irá sofrer dependerá da quantidade de material. É óbvio que é bem mais fácil você dobrar um arame do que um conjunto formado por centenas de arames. Portanto, um gráfico que relaciona a força e o deslocamento provocado em um corpo de prova à medida que essa carga é elevada a uma taxa constante de 0 até um valor máximo que provoca sua ruptura, não pode ser utilizado para prever a deformação de um outro corpo de prova formado pelo mesmo material, mas com dimensões diferentes. Agora, se nós construirmos um gráfico da tensão normal média dada pela razão da força pela área,
em função da deformação dada pela variação do comprimento sobre o comprimento inicial, nós podemos obter uma curva característica das propriedades do material que não irá depender das dimensões do corpo de prova que está sendo utilizado. Essa curva é denominada diagrama tensão-deformação. A partir dessa relação entre tensão normal média e deformação normal média fornecida por esse diagrama, nós poderemos determinar muitas propriedades mecânicas importantes de um material. Aquela tensão última, por exemplo, que nós utilizávamos no dimensionamento das conexões metálicas, era extraída a partir desse diagrama tensão-deformação. Então, para verificar se um material possui uma capacidade de suportar uma determinada carga sem deformar excessivamente ou sem romper, é feita a partir de propriedades inerentes ao material que são extraídas de métodos experimentais, tais como o ensaio de tração. Para executar esse ensaio, é preparado um corpo de prova com uma forma e um tamanho padronizado, e nesse corpo de prova são identificadas marcas ao longo do seu comprimento. Em seguida, é calculada a área da seção transversal inicial, que vai ser utilizado para poder estimar a tensão, e o comprimento de referência, que será utilizado no cálculo da deformação. Então, o corpo de prova é inserido em uma máquina, que será utilizado para alongá-lo a uma taxa muito lenta e constante até atingir o ponto de ruptura. Essas máquinas devem ser projetadas para ler a carga exigida para manter esse alongamento uniforme. A máquina, então, irá ler e registrar os valores da carga exigida para manter esse alongamento uniforme em intervalos frequentes. O alongamento que irá acontecer entre essas marcas do corpo de prova pode ser medido e relacionado com o comprimento inicial para obter a deformação. Alternativamente, pode-se obter o valor da deformação diretamente por meio da utilização de extensômetros de resistência elétrica. Vejamos agora como será o comportamento desse corpo de prova de aço à medida que a carga vai aumentando até provocar sua ruptura. É possível notar nas fases iniciais de carregamento que à medida que a carga cresce, o seu comprimento irá aumentar linearmente a uma taxa muito baixa, tanto que as deformações do corpo de prova a priori são imperceptíveis. Com isso, a parte inicial do diagrama é uma linha reta com uma inclinação bastante acentuada. Após o aumento constante, é possível observar que a carga cai subitamente para um valor ligeiramente inferior. Note que após atingir esse valor crítico, o corpo de prova vai sofrer uma grande deformação com um aumento relativamente pequeno da carga. Isto é, o corpo continua se alongando consideravelmente, sem que haja, no entanto, um aumento notável na carga. Esse trecho caracterizado por grandes deformações com pequena variação de tensão é denominado de escoamento. Em um ensaio feito de maneira cuidadosa, como esse do vídeo, é possível distinguir entre o ponto de escoamento superior e o ponto de escoamento inferior, que corresponde à carga necessária para manter a peça em escoamento. Como esse ponto de escoamento superior é transitório, o ponto de escoamento inferior é que deve ser tomado como a resistência ao escoamento do material. Após o escoamento, o material passa por um rearranjo na sua estrutura cristalina, fato que resulta em um aumento da resistência do material. Esse rearranjo é denominado encruamento ou endurecimento. Portanto, a tensão voltará a crescer, porém, sem ter uma relação linear com a deformação. Percebam que a deformação aumenta a uma taxa bem maior para cada incremento de carga do que no início do ensaio. Após atingir um valor máximo de carga, o diâmetro de corpo de prova deixa de reduzir de maneira uniforme ao longo de todo o comprimento do elemento e passa a diminuir rapidamente em uma seção mais central. Esse fenômeno é conhecido como estricção. Após iniciar a estricção, percebe-se que a tensão vai caindo enquanto o corpo de prova continua alongando até que finalmente ele se rompe. Essa redução aconteceu, na verdade, porque os valores da tensão estão sendo calculados dividindo-se a força aplicada pela área inicial. Se a tensão tivesse sido calculada a partir da área reduzida pela estricção, seria verificado o crescimento das tensões. Como o nosso projeto é todo feito com base na área inicial da peça, a gente usa esse diagrama convencional e não o diagrama real, que é obtido calculando-se a área em cada instante de carga. Nessa imagem em tela, nós temos um diagrama tensão-deformação característico para o corpo de prova de aço, que é um material muito utilizado na fabricação de elementos estruturais. E aí, resumindo o comportamento desse material. Na fase inicial de carregamento, o aço tem um comportamento linear elástico.
A partir do ponto A, verifica-se que o material continua tendo um comportamento elástico, contudo não mais linear, isto é, ele não vai obedecer à proporcionalidade entre tensão e deformação. Acontece que para a maioria dos materiais dúcteis, esse ponto A coincide com o ponto B, isto é, o limite de proporcionalidade coincide com o início do escoamento. A partir do ponto B, então, nós temos o início do escoamento, que é caracterizado por grandes deformações a uma tensão praticamente constante. A partir do ponto C, para que o corpo continue alongando, a tensão precisa aumentar também. Só que nessa região, as deformações claramente não respondem de maneira linear às tensões. No ponto D, tem-se o início a estricção, ou seja, a formação daquele pescoço. E aí a tensão precisa ser reduzida para manter o corpo alongando. Lembrando, essa linha tracejada aí seria o gráfico real, em que o cálculo da tensão é feito a partir da área do corpo de prova naquele instante de carregamento. O diagrama real só vai ter uma diferença notável desse diagrama convencional a partir da estricção. Ao comparar esse diagrama com o do vídeo, nós podemos perceber que claramente ele não está em escala. Só para dar aqui uma noção de ordem de grandeza para vocês. No fim do escoamento, os aços deformam entre 1 e 5%. Já no início da estricção, essa deformação está entre 10% e 30%. E no momento da ruptura, essa deformação está entre 15% e 40%. Ou seja, o aço, no momento da sua ruptura, pode ter um alongamento de até 40% do seu comprimento original. Desse gráfico dá para a gente extrair algumas informações muito úteis, tais como a tensão que dá início ao escoamento do material e a tensão que provoca a sua ruptura, que também é conhecida como tensão última. Era essa tensão, por exemplo, que nós utilizávamos lá no dimensionamento das conexões metálicas. Embora existam divergências entre os diagramas de tensão-deformação dos materiais, porque dependem de variáveis como a composição, como a distribuição das propriedades no interior do corpo de prova, do modo de fabricação, enfim. Nós dividimos os materiais em dúcteis e frágeis. Os materiais dúcteis são aqueles que apresentam grandes deformações antes de sofrer a ruptura, que é o caso do aço. São, portanto, materiais que possuem a capacidade de escoar à temperatura ambiente. Já os materiais frágeis exibem pouco ou nenhum escoamento antes de falhar. E essa, pessoal, é uma característica muito perigosa para materiais estruturais. Afinal, é desejável que, se um elemento estiver sendo sobrecarregado, as deformações sejam visíveis para que nós tenhamos uma oportunidade de tomar alguma ação corretiva antes de ocorrer o colapso da estrutura. Como, em geral, as estruturas devem deformar pouco para que o seu desempenho não seja afetado nas condições normais de utilização, uma deformação exagerada é um indício de que algum equívoco foi cometido, seja no projeto ou na execução da estrutura. Portanto, a ductilidade é uma propriedade imprescindível para materiais estruturais. Claramente, essa edificação da foto está inadequada para o uso, embora não tenha caído ainda. Eu, particularmente, não ficaria muito confortável em transitar abaixo de uma edificação com deslocamentos nesse nível. Isso só é possível porque o material utilizado é dúctil. Aí vocês podem pensar, mas o concreto é dúctil porque eu me recordo de ter visto o ensaio de compressão no concreto e ele rompia de maneira repentina. Acontece que o concreto simples não pode ser utilizado como material estrutural. Para fins estruturais, o concreto tem que ser associado com o aço, mesmo que o concreto sozinho pudesse suportar aquela solicitação. Então lembrando, o concreto é um material que tem uma grande resistência à compressão, mas uma baixa resistência à tração. E como a maioria dos nossos elementos estruturais estão submetidos à tração, a gente incorpora na região tracionada o aço para absorver essa solicitação. Porém, mesmo que a solicitação seja baixa e o concreto sozinho consiga absorvê-la, nós ainda assim somos obrigados a incorporar uma quantidade mínima de aço para poder assegurar a ductilidade da peça. Então, se a estrutura de concreto estiver sobrecarregada, as armaduras irão deformar excessivamente e o concreto que envolve essa armadura, por não ter a mesma capacidade de deformabilidade, irá fissurar. Essa fissuração prévia intensa é um sinal de que a armadura está deformando muito e que, portanto, alguma coisa está errada. Então, em resumo, o concreto simples, por ser um material frágil, precisa estar associado ao aço
para ser empregado com fins estruturais. Vocês podem pensar também, mas eu já vi umas estruturas de vidro, e claramente o vidro é frágil, ele não deforma muito antes de romper. Porém, pessoal, o vidro estrutural é um vidro diferente. Ele tem uma camada polimérica no seu interior que assegura essa ductilidade. Bom, existem outros materiais dúcteis, como o alumínio, cujo início do escoamento não é caracterizado por aquele trecho constante no diagrama tensão-deformação. À medida que a tensão vai aumentando, as deformações vão crescendo de maneira não linear a uma taxa bem maior a partir de um determinado ponto. Para esses materiais que não têm um início do escoamento bem definido, a tensão de escoamento é definida a partir do método do desvio. Nesse método, escolhe-se uma deformação de 0,2% e traça-se uma linha paralela à reta inicial do diagrama de tensão-deformação. A tensão correspondente a esse ponto Y será a tensão de escoamento adotada para esse material. No caso dos materiais dúcteis, o diagrama tensão-deformação obtido para a peça comprimida é praticamente igual ao da peça tracionada na parte inicial e no início do escoamento e do encruamento. Obviamente, as peças comprimidas não possuem estricção. Já os materiais frágeis, como por exemplo o concreto, têm normalmente uma resistência à compressão bem superior à sua resistência à tração. Isso decorre de falhas microscópicas que existem nos materiais que tendem a enfraquecer a sua resistência à tração, mas que não afeta de uma maneira significativa a resistência à compressão. Bom, pessoal, quando nós estávamos observando o comportamento do aço no ensaio de tração, nós notamos que em aproximadamente toda a região elástica, a tensão e a deformação possuíam uma relação linear. Assim como o aço, muitos outros materiais estruturais também possuem uma relação linear entre a tensão e a deformação nas fases iniciais de carregamento. E aí, como as deformações nas estruturas devem ser limitadas e como deseja-se evitar deformações permanentes, muitos elementos estruturais são projetados dentro dessa faixa de trabalho. Em outras palavras, o projeto de muitos elementos estruturais limita sua tensão resistente à tensão de escoamento, uma vez que, ao entrar no estado de escoamento, o material, conforme nós vimos lá no vídeo, apresentará deformações excessivas e plastificação. Lá no dimensionamento das ligações metálicas, por exemplo, nós utilizávamos a tensão última como limitante da resistência da peça. Isso porque o escoamento da região de ligação não representa um estado limite, uma vez que a plastificação em volta do furo não vai provocar um aumento significativo do comprimento da peça como um todo. Entretanto, o escoamento generalizado de uma barra ao longo de todo o seu comprimento irá provocar deformações exageradas que comprometem a sua utilização, fato que, obviamente, precisa ser evitado. Portanto, repetindo, em muitas aplicações práticas, o nosso dimensionamento vai ser feito levando em consideração apenas esse trecho de comportamento linear elástico do material. A relação de proporcionalidade entre tensão e deformação nesse trecho do diagrama é dada pelo módulo de elasticidade, também conhecido como módulo de Young. Como a deformação é adimensional, a unidade do módulo de elasticidade será igual à unidade da tensão. Conforme nós podemos ver nessa equação, o módulo de elasticidade é a inclinação do diagrama tensão-deformação na região linear elástica. Quanto maior for a inclinação dessa reta, menos deformável será o material. Se nós submetermos um material 1 com módulo de elasticidade E1 e um material 2 com módulo de elasticidade E2 a uma mesma tensão sigma, será possível notar que, no material 1, a deformação gerada por essa tensão será menor do que a deformação gerada no material 2. Tá certo? Nós sabemos, pessoal, que a maleabilidade de um corpo depende das propriedades do material. É claro que, assim como a resistência, essa maleabilidade vai depender da quantidade de material. Porém, se nós fizermos um fio de borracha e um fio de aço com a mesma quantidade de material, será possível notar que o aço será bem mais difícil de deformar do que a borracha. Ou seja, o aço é um material mais rígido do que a borracha. Não confundam, pessoal, rigidez com resistência. Rigidez está associada à dificuldade em deformar o corpo. Resistência está associada à dificuldade em rompê-lo. A propriedade que irá indicar a rigidez do material é o módulo de elasticidade. Nessa imagem em tela, nós podemos ver o diagrama tensão-deformação de 4 ligas de ferro
que possuem comportamentos distintos em relação à tensão máxima, à tensão de escoamento e à ductilidade. Todos eles, no entanto, possuem o mesmo módulo de elasticidade. Embora um aço de alta resistência tenha uma tensão de escoamento e uma tensão última superior ao aço carbono de média resistência, a rigidez de ambos será a mesma. Então esse aço de alta resistência pode até suportar uma carga maior se nós estivermos fazendo o dimensionamento com base na tensão. Entretanto, se o limitante do projeto for deformação, o aço de alta resistência vai ter o mesmo desempenho do aço carbono de média resistência. E uma curiosidade, pessoal. O aço é uma liga de ferro e carbono. A proporção de carbono na liga é quem vai definir a resistência do aço. Quanto mais carbono tiver, mais resistente vai ser o aço. Porém, esse aumento da resistência, feito pelo acréscimo de carbono, gera um aumento da sua fragilidade. Então observem nessa figura que os aços mais resistentes são aqueles que deformam menos antes de romper. Então, quanto mais rígido for o material, maior é o seu módulo de elasticidade. Se eu comparar, por exemplo, o aço com a borracha, vocês vão lembrar, o aço é mais rígido, portanto, o aço possui um maior módulo de elasticidade. Só para vocês entenderem por que eu falo tanto do aço. Além de ser um material muito resistente, a sua rigidez também é muito alta. Só para vocês terem noção da ordem de grandeza. O módulo de elasticidade do aço é cerca de 200 gigapascal, enquanto o do concreto é da ordem de 25 gigapascal. Ou seja, o concreto é quase 10 vezes mais deformável que o aço. Eu imagino que esse dado cause uma certa estranheza, né? Porque a percepção das estruturas de concreto e de aço que a gente vê por aí nos induz a pensar o contrário. Só que essa nossa percepção é distorcida pelo seguinte: embora o aço seja bem mais rígido do que o concreto, os sistemas estruturais em aço comumente empregados na construção civil costumam ser de fato mais deformáveis porque o aço, por ser mais resistente que o concreto, demanda menos material para conseguir resistir às ações. E aí, consequentemente, as estruturas de aço tornam-se mais esbeltas que as de concreto, que por sinal são bem volumosas. Essa aparente deformabilidade superior do aço em relação ao concreto se deve, portanto, às dimensões das peças que são empregadas e não das propriedades do material. Beleza? Quando eu estava discutindo com vocês o diagrama tensão-deformação, eu comentei que até atingir a tensão de escoamento, aquele material possuía um comportamento elástico. Nós dizemos que o material tem um comportamento elástico quando, ao remover o carregamento, o material retorna à sua forma original, que é o que acontece com essa barrinha do GIF. A deformação elástica, portanto, é reversível, uma vez que ela desaparece quando a tensão é removida. Por outro lado, se o corpo apresentar deformações permanentes após o carregamento ter sido cessado, nós dizemos que ele sofreu uma deformação plástica. No caso do aço, essas deformações plásticas irão acontecer quando a tensão atuante superar a tensão de escoamento do material. A deformação plástica altera a estrutura interna do material, aumentando, por conseguinte, a sua dureza. Conforme nós veremos mais à frente, esse aumento da dureza por deformação plástica é denominado endurecimento por deformação a frio e é acompanhado de elevação do valor da resistência e redução da ductilidade do material. Nesse GIF à direita, nós podemos notar que nem toda deformação induzida à barra foi permanente. Afinal, a barra retornou parcialmente à sua forma original quando a carga foi removida. Ou seja, nesse caso, parte da deformação foi elasticamente recuperada e outra parte da deformação foi permanente. No material cuja relação tensão-deformação está representada na figura em tela, a tensão de escoamento é delimitada pelo ponto A. Portanto, se nós submetemos o corpo a uma tensão sigma que exceda a tensão de escoamento, a peça vai deformar plasticamente. Quando for realizado o descarregamento, o material retornará por esse caminho. Essa linha de descarregamento deve ser paralela à curva inicial, afinal, o módulo de elasticidade do material não se altera. Na origem dessa nova reta, a carga foi integralmente removida, consequentemente, a barra que foi carregada e descarregada se torna mais longa do que era antes do carregamento. Esse gráfico está representando a seguinte situação. Um corpo qualquer será submetido a uma força de tração que faz com que a tensão desenvolvida no elemento supere a sua tensão de escoamento, gerando dessa maneira deformações plásticas.
E aí, quando essa força for cessada, uma parte da sua deformação será recuperada e outra parte será permanente. E agora, pessoal, nós temos um novo diagrama tensão-deformação. Observem que, nesse novo diagrama, a tensão de escoamento será maior. Isso é uma consequência do endurecimento por deformação. Ou seja, o material agora terá uma região elástica maior, porém terá uma redução da sua região plástica e uma menor ductilidade. Até agora, pessoal, nós tratamos das deformações que ocorriam na direção da aplicação da força. Então, como nós estávamos estudando as barras carregadas axialmente, nós discutimos as deformações longitudinais. Entretanto, se, por exemplo, nós tracionarmos uma barra, será possível notar que a deformação longitudinal será acompanhada de uma contração lateral. Da mesma maneira que, se nós comprimíssemos essa barra, haveria, inerentemente, um aumento do diâmetro da barra. Para materiais com comportamento linear elástico, essa deformação lateral será proporcional à deformação longitudinal, e a constante de proporcionalidade entre essas deformações é denominada coeficiente de Poisson, aqui representado pela letra Ni. O sinal negativo dessa equação é incluído porque, em geral, a deformação longitudinal e a deformação lateral possuem sentidos contrários. Assim como o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson é uma propriedade que assume um valor único para um material homogêneo e isotrópico. Essa deformação lateral pode ser calculada de modo análogo à deformação longitudinal, isto é, uma variação diametral dividido pelo diâmetro original. Como nessa barra da figura houve uma redução do raio igual a delta', a deformação lateral será delta' sobre o raio, isto é, a variação transversal dividido pela dimensão transversal inicial. A deformação longitudinal, por sua vez, será igual a esse alongamento longitudinal delta dividido pelo comprimento inicial da peça L. Bem, até então nós discutimos as propriedades dos materiais quando submetidos a tensões normais. Agora nós vamos estender nossas análises para os elementos submetidos a tensões de cisalhamento. Bom, quando um elemento do material for submetido a um cisalhamento puro, o equilíbrio exige que, nas 4 faces do elemento, sejam desenvolvidas tensões de cisalhamento iguais. Diferentemente da tensão normal, a tensão de cisalhamento não promove o alongamento ou o encurtamento do elemento. Em vez disso, as tensões de cisalhamento causam apenas uma distorção na forma do elemento. Portanto, deformações normais causam uma mudança no volume do elemento, enquanto as deformações por cisalhamento provocam uma mudança na forma. Inicialmente, as faces desse cubo eram perpendiculares entre si, isto é, possuíam um ângulo de 90 graus ou π/2. Com a ação das tensões de cisalhamento, 2 dos ângulos formados pelas 4 faces são reduzidos de π/2 para π/2 menos γ, enquanto os outros 2 são aumentados de π/2 para π/2 mais γ. Esse ângulo γ, que é expresso em radianos, define a deformação por cisalhamento. Em outras palavras, a deformação por cisalhamento mede a distorção angular do elemento em relação aos lados que eram originalmente perpendiculares entre si. O comportamento de um material submetido ao cisalhamento puro é estudado por meio de ensaios de torção, que será comentado mais à frente nesse nosso curso. Enquanto o diagrama tensão-deformação para carga axial foi obtido com um corpo de prova submetido a forças de tração, a relação tensão-deformação de cisalhamento é obtida a partir de um corpo de prova submetido a torques. A partir do torque é possível obter a tensão de cisalhamento e o respectivo ângulo de torção. Como isso é feito será debatido, como eu acabei de falar, mais à frente. Construindo o diagrama tensão-deformação de cisalhamento, percebe-se que ele tem um comportamento similar àquele obtido para as tensões normais de tração. Porém, valores obtidos para propriedades como tensão de escoamento, tensão última, etc., ficam em torno da metade dos obtidos para tração. Por exemplo, para o aço estrutural, adota-se uma resistência à ruptura ao cisalhamento igual a 60% do valor obtido para a tensão normal. Da mesma maneira, considera-se uma tensão de escoamento por cisalhamento igual a 60% da tensão de escoamento do aço à tração.
Então, o diagrama tensão-deformação ao cisalhamento também possui um trecho linear. Então, tal como o obtido no ensaio de tração, o diagrama de tensão-deformação ao cisalhamento possui uma fase em que a tensão varia linearmente com a deformação. E essa proporcionalidade entre as duas grandezas é expressa pelo módulo de elasticidade transversal, também chamado de módulo de rigidez. Esse módulo de elasticidade transversal, expresso pela letra G, também pode ser obtido a partir do módulo de elasticidade longitudinal e do coeficiente de Poisson por essa relação elástica. Essa relação pode ser obtida algebricamente, mas eu só vou fazer essa demonstração em um curso de resistência dos materiais 2. Por hora isso vai ter que ser tomado como verdade, tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima aula eu vou resolver com vocês alguns exercícios para a gente poder empregar esses conceitos que foram apresentados nesse vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.